Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos à última lição deste ano. Estamos na lição de número 13 do ano de 2023. Estamos dando adeus a este ano. E a lição vai falar sobre mais doce que o mel. E o verso para memorizar está escrito lá em Salmos, capítulo 119, verso 103. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Salmos, capítulo 119, verso 103. E o pare e pense, o que você pode ser mais doce do que o mel? O que pode ser mais doce que o mel? O que será que pode ser mais doce? Será que é o açúcar? Será que é o açúcar mascavo? O que pode ser mais doce que o mel? Doçura é o título da primeira lição. Quando você pensa em algo doce, provavelmente pensa em algo que conhece bem e que agrada muito seu paladar. Mas há algo mais doce que o pêssego em calda. Mais delicioso do que uma melancia bem docinha e suculenta. Mais delicioso que um melão bem docinho. Mais gostoso até que aquele biscoito que você compra lá no mercado. E mais agradável ao seu paladar do que uma laranja amarelinha. E sim, mais delicioso do que até o seu bolo favorito. Algo muito especial já aconteceu a você. Ouviu algo maravilhoso e pensou, isso é doce? Quando a gente fala nesse sentido, a gente quer dizer que o doce, ele é agradável. O cheiro, né, daquele prato doce, daquele bolo cheiroso saindo do forno. Então a gente fica o quê? A gente fica feliz, a gente acha que é muito agradável. Essa é uma expressão que usamos quando realmente gostamos o quê? De algo ou de alguém. Hora de pesquisar. O que é mais doce do que a sua fruta madura favorita ou mais delicioso do que o bolo que você já comeu? Olha só que pergunta, como assim? O que é mais doce do que todas as guloseimas, do que todos os bolos, do que mais? Do que aquele pêssego em calda, o que é mais doce? Nós vamos descobrir lá em Salmos. Será que a Bíblia vai ter resposta para isso? Salmos capítulo 19, versos 7 a 10 vai nos responder. O que é mais doce que o mel? Vamos lá então. Salmos capítulo 19, 7 a 10. Diz assim, ó. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Olha só, pequenos pesquisadores. Então, o que é mais doce do que a fruta, do que aquele bolo, do que aquele biscoito que você gosta e mais doce do que o próprio mel? É o que? A palavra do Senhor, a Bíblia. Então, nós descobrimos hoje o que é mais doce que o mel. É a palavra de Deus. E aqui diz assim, ó, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá o quê? Sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos. Então, nós vamos completar essa atividade. Vamos lá. A lei do Senhor é perfeita e o testemunho... A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Aí vocês vão continuar respondendo. Sabedoria a quem? Aos simples. E continua. Os preceitos do Senhor são o quê? Retos. E alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. E ilumina o quê? Os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para eternamente, ou seja, para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente são o quê? Justos, né? Corretos. São mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado e mais doces do que
o mel. Olha só, crianças, que lindo isso. Então agora vocês já sabem, com bom e com agradável é o quê? É estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós encontramos o quê? Que diz lá em Salmos, que nós lemos aqui. Que a lei do Senhor, ela é o quê? Ela é perfeita. E ela dá o quê? Ela concede o quê? Aos simples, aos humildes, àqueles que amam a Deus, sabedoria. Então, além de ser mais doce que o mel, é tão agradável, é o quê? Nos dá sabedoria, é simples. Que mais? Os preceitos do Senhor são límpidos, são retos. O mandamento do Senhor é puro, não tem nenhuma mancha. Vai permanecer para quando? Para todo sempre. E o que mais? Os juízos do Senhor são justos e mais doces do que o mel. As folhas da árvore da vida, que é a palavra de Deus, são oferecidas a você. Elas são mais doces que o mel. Pegue-as, comas e dirijas e sua fraqueza desaparecerá. Aqui tem quase um trava-línguas, né? Então aqui diz o seguinte, que você deve pegar o quê? O que é comer? Você não vai comer a Bíblia, a palavra de Deus. Isso aqui é simbólico. Isso quer dizer que você deve estudar. Estudar muito a palavra de Deus. Porque o que vai acontecer quando você estudar? A sua fraqueza vai o quê? Desaparecer. Então aqui diz, pegue-as, coma, né? E a sua fraqueza desaparecerá. Quer dizer o quê? Pegue a Bíblia, estude a Bíblia e você ficará forte para resistir o quê? Todas as tentações. Lembra dos pequenos parasitas? Então a gente pode mudar assim, ó. Pegue a Bíblia, estude a Bíblia e você vencerá o quê? Os pequenos parasitas do pecado. Olha só que legal que ficou. Então, pequenos pesquisadores, não se esqueçam, quando alguém perguntar assim, você sabe o que é mais doce do que o mel? Aí você vai dizer assim, a pessoa pode pensar assim, bom, mais doce que o mel não existe, então eu vou fazer uma pegadinha com ele. Aí você fala, existe sim, é a palavra de Deus. Muito bem, o colocando em prática, o número 1 diz para você memorizar salmos, inventar uma música para você conseguir memorizar os versos. Número 2, o que você e eu podemos fazer para tornar a vida mais doce para o mundo que nos rodeia? Vocês vão ler lá em Provérbios 16, 24 e escrever com as palavras de vocês o que vocês entenderam do verso. Vocês vão escrever aqui nessas duas linhas, tá certo? Então, esse colocando em prática, ele é individual. Então, nós ficamos por aqui, terminamos de estudar a nossa lição de domingo. Então, um abraço bem apertado para você, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.